O vinho novo é melhor. Robert Tom. Capítulo 6 de 22. Jesus, o que cura e batiza. 1948 foi um grande ano. Eu ainda estava na Marinha, mas, desde a minha conversão um ano e meio antes, eu vinha dedicando a maior parte do meu tempo livre ao estudo da Bíblia e cooperando na missão. Eu estava crescendo espiritualmente, mas um grande teste me aguardava mais adiante acerca do qual eu nada sabia. Eu tinha descoberto que uma das doutrinas continuamente enfatizada na missão era da cura divina. O pastor proclamava altamente que Jesus era capaz de curar todas as nossas enfermidades e eu acreditava no que ele dizia. A regente do nosso coro também falava frequentemente do poder de Deus para curar. Repetidas vezes vi pessoas enfermas serem ungidas com óleo, de acordo com as instruções em Tiago 5:14. Toda vez o pastor citava Marcos 16:18. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Mas ninguém ficava curado. Ninguém sarou. Minha condição asmática estava piorando. Repetidamente acordava de noite, alarmado, num tremendo esforço para respirar. Eu fui ungido, mas nada acontecera. Então, uma tarde, dirigi-me à diretora do coro e disse: não há alguém nesta cidade que possa orar pela minha cura. Eu estou doente. Muito bem, disse ela, orarei por você, se você aceita que eu o faça. Mas você já orou por mim, redargui, e me sinto mais doente do que nunca. Eu sei, disse ela com um olhar distante. Você devia ter estado aqui quando John G. Lake aqui esteve. Por quê? Quem é John G. Lake? Oh, é o pregador norte-americano que realizou todos os milagres quando estava aqui, mas já voltou para os Estados Unidos, e levou os milagres com ele. Acrescentei sarcasticamente. Bem, irmão Tom, replicou ela, não há por aqui quem fizesse a oração da mente. Bem, irmão Tom, replicou ela, não há por aqui quem fizesse a oração da fé como ele fazia. Eu já notei isso, respondi tristemente. Fui para casa, naquela noite, desgostoso e desanimado. Tenho certeza de que Joyce se notou. Antes de ir para a cama tornei 2 comprimidos de efedrina, a única coisa que me proporcionava algum alívio em minhas dificuldades respiratórias. Sentei-me à beira da cama, peguei minha Bíblia da mesa de cabeceira e abri ao acaso no Evangelho de Marcos. Li, então, o seguinte, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Marcos 11:23. Senhor, falei, essa é para mim? Ou era somente para os 12 discípulos? Leia de novo, pareceu-me ouvir o Espírito Santo dizer-me. Então comecei de novo, desta vez destacando as palavras, porque em verdade vos afirmo que se alguém... Parei estupefato. Alguém. Senhor, exclamei, isso quer dizer que esta promessa é para qualquer pessoa que se decida a crer nela. Um pensamento, então, passou pela minha mente. Talvez esta promessa se aplicasse somente a certas situações. Talvez não funcionasse em relação à minha doença, ou à doença de mais alguém. Então li o restante do versículo, e o Espírito Santo me permitiu ver as últimas palavras do texto. Mas se creio que se fará o que diz, assim será com ele. O quê? O quê? Qualquer coisa no mundo inteiro, é possível onde há fé. Quem quer que seja e o que quer que seja. Qualquer pessoa pode obter qualquer coisa, se apenas crer. A promessa era tão grande que quase fez minha cabeça girar. Senhor, orei, se ninguém mais, nesta cidade, fez esta Bíblia teve primeiro a fazê-lo. Alguns dias depois estava de volta à missão e, por alguma estranha razão, me sentia impelido a orar pelos enfermos. Era estranho. Eu ainda vinha sofrendo com minha asma, e não fazia sentido que eu, um homem doente, estivesse ministrando aos enfermos, mas isto parecia ser exatamente o que Deus estava dizendo que eu fizesse. Assim, no fim do culto, orei por algumas pessoas enfermas. Dentro de alguns dias, para grande surpresa minha, soube que estavam curadas. Assim encorajado, passei a orar mais regularmente pelos enfermos. Muitas vezes visitava amigos enfermos em suas casas e orava por eles. Deus começou a operar milagres. Algumas curas notáveis foram noticiadas no jornal local. Mas eu continuava a respirar com dificuldade. Apenas não podia compreender por que Deus não me curava. Experimentei uma calma temporária no meu desânimo no dia em que o pastor me perguntou se eu estava disposto a pregar o sermão do domingo seguinte à noite. O senhor acha que posso fazê-lo, pastor? Perguntei ansiosamente. Não é você um marinheiro da Marinha Sul-Africana? Retorquiu ele. Sim, senhor. Não é você bem relacionado com Deus Todo-Poderoso? Sim, senhor. Então você o fará, meu homem.
você o fará. Sorri satisfeito e lhe agradeci a honra. A caminho de casa, decidi chegar à casa do irmão Bush, um dos presbíteros de nossa missão. O que você acha? Fui falando assim que fui entrando na sala em que ele estava sentado. Vou pregar no domingo à noite. Oh, é isso? Respondeu ele surpreso. E como você conseguiu ser o pregador? O pastor convidou-me. Respondi com um largo sorriso. Bem, isso não é ótimo? Acrescentou ele friamente, com um toque de ciúme. Suponho que você espera realizar um grande culto. Bem, respondi, haverá algumas almas salvas, tenho certeza. Mas o que faz você tão certo de? Haverá algumas almas salvas, tenho certeza. Mas o que faz você tão certo disso? Perguntou ele. Você não sabe que, além de você, ganho para o Senhor pela senhora Webster, não vimos uma só alma salva nos últimos 4 anos? Pode ser, respondi, mas venha no domingo à noite e você vai ver. Irmão Tom, disse ele, pondo-se em pé indignado, você pensa que Deus vai nos deixar à margem, nós presbíteros e diáconos, e operar através de um noviço? Eu não tive a intenção de desrespeitar. Gaguejei. Saia de minha casa, gritou ele. Seu orgulho é uma abominação para Deus, está certo. Desculpe, disse eu, voltando-me para sair. Mas, compareça domingo à noite, você vai ver. Na noite de domingo ele lá estava, embora muito frio. Mas Deus me ajudou a pregar minha mensagem e, de fato, 2 foram à frente para serem salvas. Percebendo quão errado estivera, o irmão Bush me procurou depois do culto e me pediu perdão. Entretanto, como efeito de algumas críticas dos outros presbíteros e diáconos, o pastor foi muito mais cauteloso no que diz respeito a convidar-me a pregar depois daquela vez. Mas, não obstante, senti minha responsabilidade de ser testemunha de Cristo sempre que possível e, assim, comecei a ir à praia nas tardes de domingo, testemunhando ao povo ali. Nunca me ocorrera que aquele era o ponto preferido pelos judeus nos domingos. Desnecessário dizer que meu testemunho foi escarnecido e ridicularizado. Eu recebia pouco encorajamento de outrem, a não ser de Joyce. Muitas das pessoas que frequentavam a missão insistiam, mas não me parecia sensato diminuir meu zelo pelo Senhor. Eu havia perdido tempo demais nos anos que Maxwell, o superintendente da escola dominical da igreja metodista, da qual eu havia sido membro. Este homem tinha me ajudado a chegar a casa numa noite em que eu estava completamente embriagado, e isso justamente 2 meses antes de minha conversão. Por isso eu estava certo de que ele ia ficar super alegre ao ouvir meu testemunho. Depois que lhe contei da maravilhosa mudança em minha vida, ele disse, bem, estou contente por ouvir acerca da mudança ocorrida em você, mas não me lembro de ter visto você na igreja. Por onde tem andado? Oh, disse eu, veja você. A senhora Webster, que me guiou a Cristo, levou-me à missão da fé apostólica e apresentou-me ao pastor e é lá que estou frequentando. Você está frequentando a missão da fé apostólica? Perguntou ele com desdém. Sim. Faz 1 ano e meio que frequento lá. Você é membro de lá? Claro. Ele meneou a cabeça num gesto de descrença. Tommy, nunca pensei que havia de ver o dia em que você deixaria a igreja metodista e se misturaria com uma seita falsa. Se você deseja conhecer a verdade, estava melhor fora disso, quando você andava bebendo. Chocado, deixei-o. Enquanto seguia para casa ia repetindo para mim mesmo, imagine. Ele preferia que eu fosse um metodista bêbado a ser um cristão salvo. Frequentando a missão não havia meio de eu poder compreender isso. Mas, ainda mais desencorajador foi o que aconteceu no sábado seguinte. O pastor Crompton e sua esposa estavam a par do meu sofrimento com asma e, quando souberam que um certo irmão Maquiquad viria pregar e ministrar aos doentes na igreja da fé apostólica em Ponstead, decidiram levar-me e Joyce à reunião. Quem sabe? O pastor Crompton comentou com otimismo. Você pode voltar de lá curado. Assim espero, com certeza, com certeza, repliquei. Continuando assim, não poderei ir muito longe. Foi um tremendo desapontamento quando o irmão Maquiquad se levantou para falar. Ele era corcunda, horrivelmente deformado, com mãos ossudas e feições de falcão. Como pode aquele homem ministrar aos enfermos? Perguntei a mim mesmo. Ele mesmo é um semi-morto. Para tornar as coisas piores, quando abriu a boca para falar, ele gaguejava terrivelmente. Anunciou que ia falar acerca de Jesus, o que cura e batiza no Espírito. Sentei-me ali e ouvi-o gaguejando e um pensamento me veio. Este homem é um mentiroso. Se ele tem algum poder de curar, por que não o usa em si mesmo? Fui-me embora da reunião ainda mais desencorajado. Na quarta-feira seguinte eu estava quase arrasado. A asma se manifestara mais forte naquele dia do que costumava fazê-lo.
Por isso não fui trabalhar. Eu respirava com dificuldades do pastor. Sugeriu Joyce. Estão realizando uma reunião de oração lá esta manhã. É uma boa ideia, concordei. Talvez eu consiga ficar curado hoje. Bem, também assim espero, disse ela. Se Deus não fizer algo pela sua asma, você logo estará diariamente fora do trabalho. Dirigi-me, então, à casa do pastor Crompton e juntei-me ao grupo que já estava reunido na sala. Constatei logo que se tratava de uma reunião regular de oração em que as pessoas oravam por um reavivamento e pelas necessidades da missão. Terminada a reunião, continuei ajoelhado junto à minha cadeira, suplicando alto toque de cura divina para minha asma. Muitas pessoas estavam se retirando, mas quando a irmã Crompton me ouviu orando, ela pôs a mão sobre meu ombro e orou: Senhor, ajuda este irmão em sua autocomiseração. Autocomiseração. Resmunguei. Ela nada percebeu do que venho sofrendo. Resmunguei. Ela nada percebeu do que venho sofrendo ultimamente. Nesse momento, bateram a porta e ela foi atender. Alguns minutos depois o pastor veio do andar superior, aonde fora após a reunião, pôs a mão na minha cabeça e orou: ajuda, pai, este irmão em sua autocomiseração. O que está acontecendo aqui? Perguntei-me. Eles repetiram aquela oração. Então outra pessoa pediu para falar com o pastor e ele se retirou. Um pensamento estalou na minha cabeça, vindo não sei de onde. Eles não amam você. É isso mesmo, concordei. Eles nunca o fizeram. Parei de orar e comecei a ruminar todas as minhas dúvidas e preocupações. Podia, ao menos, enfrentar a realidade, pensei. Eles falam a respeito de curar, mas eles não têm mais poder de curar do que esta cadeira sobre a qual me debruço. Eles falam de amor, Marusso. Eles falam de amor, mas eu não posso fazer algo mais naquela missão por causa do seu ciúme carnal. Fiquei ali ajoelhado um longo tempo, em silêncio, para reunir coragem de maneira a pensar meus verdadeiros pensamentos. Finalmente, não pude mais contê-los. Deus não se incomoda comigo. Se incomodasse, me curaria. Levantar-me-ia. Auxiliar-me-ia a compreender melhor a Bíblia, dar-me-ia mais poder para testemunhar. Mas ele não se incomoda. Eu fui um doido por chegar a crer nesta droga. Eu não passo de um estúpido hipócrita. Tal como eles. Levantei-me da cadeira onde estava ajoelhado, sem despedir-me de ninguém, saí nas pontas dos pés e tomei um ônibus. Eu estava tão desgostoso que podia ter acabado com tudo ali mesmo. Um pensamento me veio de algum lugar: por que não volta ao grande hotel onde você costumava beber? Bem que podia. Murei dominado pelo desespero. Ninguém liga. Uma quadra antes do hotel toquei a campainha avisando o motorista que queria descer. Ao levantar-me para descer do ônibus, ouvi uma voz, não muito audível, porém muito distinta. A voz dizia: não te deixarei nem te desampararei. Desci do veículo, atravessei a rua e, de novo, ouvi a voz: não te deixarei nem te desampararei. Na ocasião em que cheguei ao grande hotel, lá estava Joke, o garçom, na calçada, justamente no lugar em que o diabo o havia colocado. Ao passar, Joke me reconheceu. Tommy. Companheiro velho, gritou ele, abrindo-se num largo sorriso. Faz tempo que não vejo você. Tome um drink por conta da casa. Era como o bafo quente de Satanás lançado no meu rosto. Não posso entrar hoje, Joke, repliquei com firme determinação e continuei andando. À medida que eu caminhava para mais longe, recebi a estranha impressão de que devia ir à casa do irmão McQuad, e ele me deu um batismo de alguma coisa ou outra. Por isso, prossegui rumo à casa do irmão McQuad. Eu tinha certeza de que McQuad morava em algum ponto da montanha, além do grande hospital Grootshire. Por isso tomei um ônibus, que aconteceu ser um ônibus errado. Não querendo gastar mais dinheiro em ônibus, subi a montanha a pé, perguntando aqui e ali onde era a casa de McQuad. A 1h da tarde ainda não havia encontrado a casa e estava com fome, então gastei meu último trocado numa barra de chocolate com recheio de nozes e passas. Desembrulhei e ia dar a primeira dentada quando notei que estava estragado. Desgostoso, joguei-o no ralo. Uma voz parecia dizer-me: Deus não se incomoda com você nem mesmo quando você está com fome. Por um momento pensei em dar a volta e rumar para casa. Mas, então, me lembrei daquela outra voz: jamais te deixarei. Afinal, encontrei a casa de McQuad. Bati uma empregada. Entrei à casa de McQuad. Bati uma empregada veio atender a porta. Meu nome é Tom, Robert Tom, falei. Sim, Sr. Tom. Quem o senhor quer ver? O irmão McQuad. Ele está aqui? Sim. Entre. O senhor o verá logo após o almoço. Ela pegou minha jaqueta e entrou na outra sala. Sentei-me para esperar. Mas quando comecei a pensar na conversa com McQuad acerca do Espírito Santo,
Já não me sentia mais tão certo de querer tratar do assunto com ele. Tive vontade de levantar-me e esgueirar-me porta fora. Mas, justamente nesse instante, ombro encurvado, o velho Maquiquad entrou na sala em que eu estava sentado. "Oh, irmão Tommy", disse ele arreganhando um sorriso. "Que posso fazer por você?" Tentando uma evasiva, falei, "É que apanhei uma sinusite", o que não deixava de ser verdade. Sem hesitação, aproximou-se de mim, comprimiu aquela mão ossuda sobre meu nariz e disse, "No nome de Jesus Cristo, tu, espírito do sinusite, saia dele." Naquele exato momento algum poder estranho veio sobre mim e minhas narinas se abriram completamente. Aspirei um hausto cheio de ar fresco e disse, "Louvado seja o Senhor, irmão", disse ele, "ajoelhe-se, você precisa do Espírito Santo." "Realmente", gaguejei, "foi por isso mesmo que eu vim." "Eu sabia", respondeu ele com um lampejo nos olhos. "Ajoelhe-se aqui e comece a louvar a Deus. Deus vai batizá-lo no Espírito Santo." Obediente, ajoelhei-me e tentei louvar a Deus por tudo que ele tinha feito por mim. Mas a minha boca estava seca e o meu coração estava frio. Enquanto ali estava ajoelhado ouvi uma voz que me dizia, "Sua casa pegou fogo. Sua esposa o está chamando." De um salto fiquei em pé e disse a Maquiquad, "Onde está minha jaqueta?" "Por quê? O que está errado?" "Minha casa está se incendiando e minha esposa está chamando por mim." Ele me olhou de modo estranho por um momento, girou nos calcanhares e abriu uma janela. "Tu demônio", gritou, apontando para a janela aberta, "no nome de Jesus Cristo, sai daqui." Depois, voltando-se para mim, disse, "Irmão, sua esposa nunca o chamou, e sua casa não está se incendiando." Então, fechando a janela e trancando-a, explicou, "Aquele era um demônio que se opunha a você. Mas eu ordenei que ele saísse de você no nome de Jesus, e ele obedeceu." Agora, voltemos ao assunto de que estávamos tratando. Eu sabia muito pouco acerca desse assunto de demônio e também não estava muito certo de querer saber. Dar ordens a diabos e espíritos invisíveis era um pouco avançado para mim. Eu me lembrava ainda de como a senhora Webster expulsara de mim o demônio bebedor, ou lá o que fosse, por isso talvez houvesse algo relacionado ali. "Agora, irmão Tommy", continuou MC. Quad, "Deus não se agrada de culto de lábios, ele quer louvor do coração. Se você realmente quer Deus de todo o coração, a fé seja no louvor, e Deus habita nos louvores do seu povo." Então levantei minhas mãos e comecei a louvar a Deus de todo o meu coração. Desapareceu a secura de minha boca. Minha língua parecia ficar em fogo à proporção que o louvor irrompia de mim. De repente, fui tomado pelo Espírito. Era algo estranho, algo assim como uma experiência fora do corpo. Quando o meu espírito parecia vendo dentro de outra esfera, via uma escada de mármore branco que descia do céu. Ela se desdobrava como um acordeão e descansava no chão diante de mim. Eu vi, então, um homem em miniatura ajoelhado ao pé daquela grande escada, olhando para cima e batendo palmas em adoração e louvor. Fiquei maravilhado quando percebi que o homenzinho se parecia exatamente comigo. Fascinado por este homenzinho tão embebido no culto, meus olhos subiram escada acima buscando ver o objeto de sua contemplação. A primeira coisa que vi foi um par de pés traspassados por cravos, calçados com sandálias e descendo através das nuvens que envolviam o topo da escada. Sabendo que era o Senhor, vendo seus pés se aproximarem cada vez mais, curvei a cabeça reverentemente. Quando levantei os olhos de novo, parei de respirar, maravilhado. Ele aparecia como um homem grande e forte, vestido com um manto prateado, cingido com uma larga faixa dourada. Seu rosto corado brilhava como o sol. Trazia, na mão direita, um grande jarro de pescoço estreito, cheio de vinho novo. No mesmo instante me lembrei das palavras de Jesus, "Se alguém tem sede, venha a mim e beba." João 7,37. Lembrei-me, também, da explicação que João dá a essa declaração, no versículo 39. Isto disse ele com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Assim que o Senhor chegou ao pé da escada, falou ao homenzinho, que, agora, eu sabia ser eu. "Meu filho", disse ele, "eu agora te dou o dom da fé." E eu vi aquele pequeno homem juntar as pequenas mãos em concha, e o Senhor derramou vinho efervescente nelas, e o homem bebeu. Então o Senhor disse, "Meu filho, eu também te dou o dom de curar." E, de novo, ele inclinou o jarro e derramou mais vinho naquelas pequenas mãos. E o homem voltou a beber. Pela terceira vez o Senhor falou. Disse, "Eu te dou o dom de profecia." Mais vinho foi derramado e o homem bebeu. Pela quarta vez o Senhor falou, "Eu te dou a palavra do conhecimento."
O vinho gorgolejou do jarro e o homem bebeu. Quinta vez falou o Senhor: eu te dou o dom de línguas. Viu o homenzinho beber como antes e, de repente, ergueu os olhos para o Senhor de um modo que parecia que ia estourar de alegria. Lembro-me de haver pensado ao mesmo tempo: se não abro, agora, a minha boca do pneumático Dunlap, a figura de propaganda da companhia Dunlap usada naquele tempo para fazer a publicidade de seus pneumáticos, um homenzinho gordinho feito de pneumáticos e câmaras de ar. Eu estava tão cheio de alegria e devoção que não conseguia suportá-las. De repente o homenzinho começou a adorar o Senhor numa linguagem que eu jamais ouvira. A princípio era hesitante e vacilante, transformando-se, depois, num linguajar claro, doce e cheio de unção. Ainda estava eu observando este homenzinho louvando ao Senhor quando, de repente, a escada de mármore balançou para a esquerda e desapareceu. Depois vi o Senhor desvanecer-se no ar transparente, e, também a pequena figura se foi. Passados uns momentos pareceu-me descer à terra e me encontrei de joelhos na sala da frente da casa do irmão Maquiquad, orando em línguas. Que rios de água viva fluíam de minha boca. Eu sabia que o Senhor me havia batizado no Espírito Santo. Mas, logo em seguida, fui tomado pelo Espírito novamente. Desta vez olhei para cima e vi uma cidade quadrada baixando graciosamente à terra, como uma majestosa espaçonave. Enquanto a cidade baixava lentamente, fui arrebatado aos céus, onde tive ocasião de ver a beleza espantosa desta metrópole celestial. Seu tamanho só poderia ser comparável às centenas de cidades de Nova York conjugadas numa grande cidade. Eu podia ver os belos telhados de ouro e as áreas semelhantes a parques onde as árvores formavam arcos sobre as ruas. De novo fui trasladado para a parte leste da cidade. Olhando para trás, fiquei surpreso ao ver um homem montado num cavalo branco, colocado entre mim e a cidade. Devia ter quase 6 metros de altura e era forte e musculoso, com bandas de ouro em volta dos braços. Senhor, gritei, porque o Cristo é tão grande. E ouvi uma voz, vinda da cidade, reboar dizendo: ele não é mais o bebê de Belém, nem ainda o Cristo crucificado, mas, agora, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, voltando para receber os remidos de todos os tempos. Num instante a visão desapareceu. Quando voltei a mim, estava ainda adorando em línguas. Maquiquad estava rindo e louvando ao Senhor ao mesmo tempo. Pus-me de pé, saí cambaleante daquela casa embriagado do vinho do Espírito e nem me despedi de Maquiquad. Quando cheguei a casa naquela tarde, Joyce perguntou: e então? Como foi a reunião de oração? Oh, formidável, respondi. Não estou curado ainda, mas acho que agora vou conseguir. Ótimo, disse ela com alegria, enquanto ia pondo a mesa para o jantar. Eu estava orando para que alguma coisa extraordinária acontecesse com você hoje. Aconteceu, respondi, sorrindo. Final do capítulo 6 de 22.